Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos para concursos da educação. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo na atualidade, que é a nossa PND, Prova Nacional Docente. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma parte dessa prova que é fundamental e que, se você tiver os conhecimentos necessários, eu tenho certeza que você vai sair na frente dessa prova, e também para quem vai prestar o ENAD no curso de pedagogia. Então, fique comigo até o final dessa aula, porque nela nós vamos falar aí sobre a formação geral docente no ENAD, o que você precisa fazer, saber para dominar e se destacar na PND. Então, até o final dessa aula, você vai entender aí sobre como se destacar na parte da formação geral docente da PND. Essa parte, ela traz 30 questões de múltipla escolhas, né? 30 questões de alternativas, e uma questão aí que vai ser o nosso, então, a nossa redação, né? O nosso texto, a nossa questão discursiva. Então, prepare o caderninho, a caneta, anote tudo e bora para nossa aula. Vamos começar imaginando a seguinte situação. Você está diante da prova mais importante da sua formação. A prova que vai avaliar não apenas o que você aprendeu na faculdade, mas o quanto você está pronto para atuar como professor no Brasil real. Você abre a prova e a primeira parte dela traz questões que não perguntam sobre fórmulas, não perguntam sobre datas ou listas que podem ser decoradas, mas perguntas que testam a sua capacidade de pensar criticamente, de resolver problemas e de compreender a realidade educacional brasileira. É aqui, na formação geral docente, que muitos candidatos ficam pelo caminho. E é exatamente aqui que você vai se destacar, porque hoje nós vamos entender a fundo essa parte da prova e como, então, dominá-la para você sair na frente. Segundo a portaria do ENAD para as licenciaturas, e aqui nós vamos tratar especificamente da pedagogia, mas isso para todas as licenciaturas, tá? A prova, ela terá um total de 30 questões de múltipla escolha, ou seja, aquelas questões de marcar xizinho, né, que tem as alternativas, e você vai identificar qual é a alternativa correta ou qual é a alternativa incorreta, enfim. E uma questão discursiva, que é a questão de escrever textinho, que é aquelas que a maioria das pessoas se perdem, a que mais bate aquele desespero, né? E tudo isso no componente de formação geral docente. Esse bloco, ele é comum a todas as áreas, ou seja, tanto faz se você está na pedagogia, se você é da matemática, da história, da educação física, geografia, enfim. Todos responderão as mesmas questões que englobam a formação geral docente. Ou seja, tudo que eu trouxer de conteúdos dentro da formação geral docente é um conteúdo comum que vai cair para todas as áreas, certo? Então, 30 questões, múltipla escolha, mas uma questão discursiva vai fazer parte da formação geral docente e serão comum para todas as áreas, certo? O objetivo, né, dessa formação geral docente, desta parte da prova, é avaliar a compreensão de temas essenciais à prática pedagógica, ou seja, que você compreenda
quais são as informações, quais são os conhecimentos, quais são os temas fundamentais, essenciais e comuns que todo educador deve saber, independente da área. E sempre contextualizados pela legislação educacional e pela realidade cultural brasileira. Ou seja, você tem que entender de legislação e tem que entender da realidade cultural do nosso país. Até porque, se você vai atuar na área, você precisa saber quais são os seus direitos, você precisa saber quais são os seus deveres, você precisa sim saber quando você deve bater o pé, porque você está correto. E você tem que saber quando mudar de rota, se você estiver correto, tudo isso com base no quê? Na nossa legislação. Então isso é importante para que você conheça as bases, para que você conheça os fundamentos, para que você saiba se posicionar em qualquer situação mediante a forma legal de agir. E também entendendo a nossa realidade. Se a gente não entende a nossa cultura, se a gente não entende a nossa realidade, como o nosso país é um país múltiplo, um país diverso, que abrange diferentes etnias, diferentes raças, diferentes culturas, diferentes crenças. Se a gente não entende tudo isso, fica difícil para nós, enquanto educadores, trazermos conteúdos para fazer com que todos os que estão ali na nossa sala, recebendo, aqueles conhecimentos, possam de fato internalizar aquilo tudo, entender, compreender e assim colocar em prática tudo aquilo que você está ensinando. Se você não entende sobre a sua cultura, se você não entende sobre essas diversidades, fica muito difícil de você conseguir lidar com as realidades da sala de aula. Fica difícil de você conseguir compreender o seu aluno e fazer com que todos eles avancem, porque isso se torna algo fácil para você, isso se torna algo bom para você, se torna algo prazeroso, porque independente da atividade que você leve para dentro da sala de aula, se você conhece as singularidades, se você conhece a realidade cultural, e aí a gente fala a realidade cultural individual de cada criança, de acordo com o ambiente que ela vive, de acordo com a educação que ela recebe das suas famílias e da comunidade onde ela reside, das suas socializações, das suas crenças, dos espaços não escolares e dos espaços culturais que ela participa. Se participa, se não participa, com o que ela tem contato dentro de casa, quais são os ensinamentos passados para essa criança fora do ambiente escolar. Tudo isso faz parte da cultura individual de cada criança. E aí, quando o professor ele tem conhecimento sobre isso, domina isso e entende isso na singularidade de cada sujeito, tudo isso faz com que a sua aula seja mais fácil. É mais fácil de você ensinar quando você sabe o que você está ensinando, para quem você está ensinando e de que forma você pode ensinar para que aquela pessoa entenda. Para que aquela criança, aquele aluno, adulto, seja adolescente, enfim. Para que você consiga transmitir a sua mensagem de forma clara e que aquilo faça sentido para quem está recebendo. Então, é importantíssimo. Não só para você passar na prova. Isso é importantíssimo para você levar isso como forma de vida. Eu já atuei muito na educação, já atuei muito em diversas frentes e também em diversos níveis. Já passei desde professora de sala de aula até coordenadora de curso de licenciatura. Então já passei por diferentes conhecimentos, por diferentes níveis, onde eu pude entender que cada um deles traz um desafio diferente. Mas a legislação, se você tiver bem fundamentado, se você tiver um conhecimento teórico sólido, você consegue se passar por cada uma dessas etapas de forma com que tudo isso se torne de alguma forma prazerosa para você. Ou, por mais desafios que você tenha, você sabe contornar as situações e você sabe lidar com isso, desde que você saiba o que você está fazendo e no que você se fundamenta. A nossa legislação, ela traz leis para diferentes níveis. Tem coisas que você aplica não só na educação infantil, mas você aplica no ensino fundamental, e a mesma lei que você aplica na educação infantil, no ensino fundamental, você vai aplicar no ensino médio, você vai aplicar no ensino superior. Então,
tem bases legais, fundamentos legais que são comuns para diferentes níveis. E isso faz com que você compreenda e se encaixe em diferentes níveis. Vai depender aí das suas especializações, do conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo, das suas formações continuadas. Tudo isso vai te direcionar para um campo específico dentro da área, né? Vai te colocar, te posicionar em níveis específicos. Mas se você tiver a base sólida e bem fundamentada, você consegue fazer um bom trabalho independente de qual nível você está trabalhando. Tudo vai depender, como eu disse, das suas especializações. Vai depender daquilo que você tem como formação base para atuar na área. E se você tem a formação para atuar naquela área junto com a legislação, você entende, você percebe como tudo se torna muito mais fácil. E quando você associa tudo isso a bases fundamentais, a fundamentos teóricos sólidos, você traz um referencial robusto, você traz autores, você traz teorias, você traz conceitos, você entende da sua realidade, você entende da sua área, você entende do seu campo. Tudo isso vai fazendo com que o seu trabalho se torne mais fácil e mais prazeroso para você. Aí você vai se descobrindo, se redescobrindo, identificando formas com que você mesmo se auto-identifica. Comecei no ensino superior. Eu vou dar o meu exemplo, mas façam o exemplo, coloquem essa situação no exemplo de vocês, na realidade de vocês. Talvez você esteja começando pela educação infantil. Eu comecei pelo ensino superior, foi a primeira porta que se abriu, a primeira oportunidade, então desenvolvi a minha carreira inicialmente no ensino superior, né, começando aí corrigindo TCCs, ajudando alunos em toda essa parte de construção de relatórios de estágio, enfim, ainda só como apoio, como tutoria, como auxílio, enfim. Disso, entrei para a docência no ensino superior. Então, entrei dentro da sala de aula, comecei a lecionar aulas e fui gostando desse ambiente. Fui me encontrando nesse ambiente, fui encontrando novas formas de agir nesse ambiente. Disso, passei a ter a oportunidade de coordenar um curso de pedagogia, então me encontrei ali, consegui descobrir os desafios da função, consegui descobrir as facilidades da função, as formas que você pode trabalhar, entender a gestão, porque quando você entende a gestão, você consegue ter um olhar diferenciado do outro lado da história. Então você consegue fundamentar a sua prática tendo a visão dos dois lados. Isso facilita para você, porque você não só se enxerga como professor, mas você também teve a possibilidade de se enxergar como gestor e ver o quanto é difícil trabalhar com os professores, o quanto é desafiador você conseguir levar a sua equipe, o quanto é desafiador você precisar gerir tudo aquilo e fazer com que tudo caminhe bem, né? Na minha época de gestão, quando eu fui coordenadora do curso de pedagogia, nós tivemos um ENAD. E na época, na instituição, nós tínhamos somente 3 alunas que fariam o ENAD. E aquele foi o meu maior desafio. Eu falei, e agora? Nós estávamos numa situação um pouco delicada na instituição de ensino, então nós precisávamos que essas alunas elas se saíssem bem nessa prova. E eu comecei a pensar, e agora? O que eu, enquanto gestora, posso fazer para que essas alunas tenham um bom desempenho na prova, para que elas aprendam de verdade, para que elas vá lá, tenham um bom resultado, e isso beneficie não só elas, não só a instituição, como também as alunas. Beneficie ambos os lados, porque eu acredito que a intenção da educação é essa, beneficiar todo mundo, né? Fazer com que todo mundo evolua, todo mundo cresça, todo mundo avance, porque se não for para isso, para que é a educação? A educação é para fazer a gente aprender, é para fazer a gente se desenvolver. Se a gente está ali naquele papel e não faz com que os nossos alunos e as pessoas ao nosso redor cresçam e se desenvolvam, não somos educadores de verdade. Só somos educadores de verdade ao ponto em que nós trabalhamos a nossa própria evolução e contribua para a evolução do outro. Isso é fazer educação. Pelo menos é o que eu acredito, com base em tudo aquilo que eu estudei. Não só da legislação, como de fundamentação teórica, e fazendo tudo isso dentro da nossa realidade cultural brasileira. A gente já passou por muitos desafios culturais, né?
E a gente sabe que há uma diversidade muito grande de entendimentos. E a gente precisa, enquanto educador, entender todas essas versões, ter todas essas visões, ampliar o nosso olhar. Quanto mais conhecimento a gente tem enquanto educador, mais fácil se torna a função de educar a si mesmo e de educar ao outro. Porque errado é o educador que acha que não se educa e que não precisa se educar, não precisa avançar, não precisa crescer. Você não ajuda ninguém a crescer e, pelo contrário, você se estagna. Você retroage, né? Você faz um retrocesso na sua vida. Ou você sabia? Claro que se você é educador, você já aprendeu isso na instituição, principalmente em disciplinas sobre corpo, movimento, e é uma coisa que vai ser cobrada na prova nacional docente. O corpo ele é importante, você precisa estar em movimento. Se você pega uma criança desde o início de vida e trava ela, eu tive um caso desse com um aluno meu e trava ela dentro de um espaço para que ela não tenha o movimento de se, né, não tem espaço para se movimentar, os movimentos dela vão se limitando, né, vai atrofiando alguns membros a depender do estágio de não da situação de não movimentação, enfim. Quanto mais você limita aquela criança, mais você dificulta o processo de desenvolvimento e aprendizagem dela. Você limita a sua movimentação. Quanto mais você se movimenta, mais possibilidades você tem de tocar, de abaixar, de levantar, enfim. Mais você consegue ter autonomia. Né? Então, o professor ele precisa aprender o tempo todo para que ele continue se desenvolvendo, encontrando novas formas de fazer aquilo. Tudo isso facilita para si, né? Então, na época que eu fui coordenadora, eu tinha 3 alunas lá para fazer o ENAD e eu pensava assim, o que eu vou fazer, né? Enfim, comecei a estudar, comecei a encontrar formas e coloquei essas alunas para trabalhar no sentido de estudo, para trabalhar a sua própria vontade, para trabalhar o seu próprio estudo, autoconhecimento. Vá atrás daquilo por si só. E eu tentava instigar elas a aprenderem. E foi incrível o resultado que essas 3 alunas tiveram no ENAD. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a nota que elas tinham tirado, a nota que a instituição tirou, e vi que sim, se você for uma boa pessoa, não importa se você é 1, 2 ou 3, faz a diferença desde que você faça um bom trabalho. E tudo aquilo ali mostrou para mim que foi desafiador para mim, foi desafiador para elas. Mas juntas, nós 4, eu enquanto coordenadora, enquanto professora e elas 3 enquanto alunas e que iriam prestar o ENAD, estávamos todas empenhadas na mesma causa, dar o melhor de cada um de nós. E isso mostrou que realmente faz a diferença, né? E depois de todos esses desafios eu falei, não, peraí, gostei da educação do ensino superior, mas eu queria conhecer agora o outro lado da história, queria conhecer os bebês. Então eu mergulhei a fundo na educação infantil. Mergulhei a fundo no desenvolvimento da infância, mergulhei a fundo nisso e me apaixonei. E saí de um olhar que eu tinha, muito técnico, muito teórico, e entrei em algo muito prático. E entrei em algo que eu pude unir tudo aquilo que eu aprendi no ensino superior, na docência e na gestão, e colocar isso em prática na educação infantil. Não só na sala de aula com os meus alunos, mas com relação à gestão. Eu entendia muitas coisas da gestão e me posicionava quando eu sabia que aquilo era meu direito, porque eu entendia da legislação. Precisei estudar muito sobre isso. A minha carreira profissional fez com que eu aprendesse, né, me obrigou de certa forma, não digo que seja obrigação porque foi por livre e espontânea vontade, e eu amava tudo que eu fazia. Mas as situações me colocaram em todas essas possibilidades que eu pude enxergar tudo, e em cada nível que eu trabalhei, desde o ensino superior, educação infantil, ensino fundamental, home office, né, no EAD, então eu consegui ter diferentes visões e isso me permitiu não só estar aqui com você hoje, passando essa aula, ensinando essas coisas que eu vou ensinar para vocês, mas também me permitiu crescer, me permitiu evoluir, saber onde eu estou certa, onde eu estava errada, que eu precisava corrigir, que não era dessa forma que eu falava com os meus alunos, porque tudo isso só dificultava. Quanto mais conhecimento eu tinha, mais facilidades eu encontrava de lidar com a situação e tudo saía perfeitamente bem. Então,
essa foi uma história que eu contei, mas para te fazer se colocar nessa situação e pensar, será que eu estou limitado aqui nessa área e não busco conhecimentos fora disso? Será que eu estou limitado como se eu estivesse sentado numa cadeira e amarrado, onde eu só posso olhar para essa direção e eu não tenho mais nenhuma outra visão para olhar porque eu estou limitado de fazer esse movimento? Quando você faz esse movimento, você se movimenta, você busca outras informações, você busca outros conhecimentos que, embora não faça parte ali naquele momento do que você está trabalhando, mas te ajuda de alguma forma a entender aquilo que você está trabalhando. É por isso que essa parte comum, essa parte geral, é geral para todos. Ah, mas eu não sou da matemática, por que eu tenho... Viu? É comum, todos os professores, todos os educadores precisam saber disso. Todos os educadores precisam conhecer de legislação, entender seus direitos e seus deveres. Precisa entender a realidade cultural do espaço, né? Do lugar onde você está inserido. E tudo isso, né? Te ajuda, porque vamos pensar assim, em outras palavras, não basta saber o que fazer como professor, mas entender por que e como fazer diante dos desafios concretos da educação no Brasil. Então essa é a reflexão que eu te trago no início dessa aula, para que a gente possa começar então a falar sobre um assunto muito importante e decisivo para você que vai fazer o ENAD e para você que vai prestar a Prova Nacional Docente. Preste muita atenção, se precisar assista essa aula novamente, traga seus comentários, deixe aqui nesse vídeo seus comentários sobre o que você gostaria de saber a mais, quais são os desafios que você tem, enfim. Vamos trocar ideias, vamos trocar informações, porque eu tenho certeza que tudo isso só contribui para o seu avanço, para o meu avanço e para o avanço de todos enquanto, né, cidadãos e enquanto educadores. Para você ter uma ideia, no último ciclo avaliativo, os índices de acerto médio nessa parte de formação geral docente foram surpreendentemente baixos, mesmo entre bons alunos. Então, eu via, quando eu era coordenadora, que as minhas alunas elas ficaram frustradas por não terem acertado algumas questões, mas olha, mesmo os bons alunos tiveram índices de acerto médio e surpreendentemente baixos em alguns casos. E sabe por quê? Isso não significa que você não é um bom aluno, que você não é uma pessoa que sabe daquilo. Sabe qual que é o problema? O problema é que muitos subestimam essa parte, achando que ela é muito genérica ou fácil. Ah, é uma formação geral docente, é só ir lá e falar e A, B, C, D, ele decorar essa legislação, decorar o nome daquele autor, decorar o nome daquela teoria. Mas essa parte, ela exige uma leitura extremamente crítica. Ela exige interpretação de situações e domínio de fundamentos da profissão docente. A Prova Nacional Docente, ela não é apenas uma diretriz no papel. Ela vem como uma resposta à necessidade urgente de elevar o padrão de formação docente no Brasil. O ENAD é, de certa forma, a régua oficial para medir se a formação ela está atendendo a esses objetivos. E a formação geral docente, ela é o primeiro teste. É o primeiro teste que quer ver se você é capaz de lidar com os dilemas éticos, sociais e pedagógicos que você encontrará na vida real. Então, dominar essa parte da prova não é só garantir pontos, é também mostrar que você está alinhado com as competências e habilidades que a Prova Nacional Docente exige de todo professor. Isso é mostrar para si mesmo o quanto você domina a área e vai sair na frente não só na prova, mas na sua prática pedagógica. Então, a estrutura dessa primeira parte da prova, ela traz aí 30 questões objetivas, né, que abordam desde legislação educacional, fundamentos da prática docente, até questões sobre diversidade, inclusão, gestão democrática e cultura brasileira. E uma questão discursiva que vai avaliar aí
clareza, coerência, coesão, argumentação, uso correto de norma padrão, normalmente aplicada a uma situação problema ou um estudo de caso da realidade escolar. E eu vou dar um exemplo para vocês. Pense comigo. Você está em uma escola pública, onde um estudante do 5º ano, ele está prestes a abandonar os estudos por não se sentir representado no ambiente escolar. Quer deixar de frequentar as aulas todos os dias, só falta. Como professor, o que você pode fazer nessa situação? E nessa parte, entra temas como legislação educacional, inclusão, direitos humanos, gestão democrática e mediação de conflitos. Exatamente o tipo de conteúdo que aparece nessa parte da prova. Então, agora que você entendeu aí um pouco sobre a importância estratégica dessa parte da PND e dentro do ENAD, nós vamos mergulhar juntos aí nos principais temas, nas habilidades cobradas e nas estratégias para você garantir a maior pontuação possível. E eu já te adianto, nós vamos trabalhar não só o conteúdo, mas também a forma como você deve pensar e argumentar para se sair bem, até mesmo na questão discursiva. Agora que nós entendemos, então, a importância estratégica da formação geral docente dentro do ENAD, em alinhamento com a PND, nós precisamos responder aí uma pergunta fundamental sobre quais fundamentos e marcos legais essa parte da prova se apoia. Porque não se trata de achismo ou uma opinião pessoal. São princípios, são leis e diretrizes que sustentam a atuação do professor brasileiro e que inevitavelmente aparecem nas questões. O tema central dessa aula é a formação geral docente no contexto da legislação e das políticas educacionais brasileiras, com foco no que está previsto para a prova do ENAD e principalmente no que é indispensável para a atuação de um professor consciente e competente. O princípio fundamental é a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, com promoção em colaboração da sociedade. Nossa tão famosa Constituição Federal de 1988, do artigo 205 ao 214. E nós temos aí que no artigo 206, ele traz os princípios como igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo, valorização dos profissionais da educação e gestão democrática. Então, a sua relevância na prova é que muitas questões usam situações, problemas, para avaliar se o candidato ele consegue identificar quando esses princípios eles estão ou não sendo respeitados no cotidiano escolar. E um exemplo para você fixar é, imagine que uma escola que por tradição, ela não aceita alunos de determinada comunidade quilombola. Isso é um exemplo, tá? O candidato, ele precisa reconhecer que isso fere diretamente o princípio constitucional de igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Certo? Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa LDB, Lei número 9.394 de 1996, ela organiza a educação nacional, ela define a estrutura da educação básica e também superior. E dentro da educação básica nós temos a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e o ensino superior. No artigo 3º, a LDB traz os princípios semelhantes aos da Constituição Federal de 88, mas aplicados diretamente à gestão e à organização escolar. Nos artigos 61 a 67, que tratam especificamente da formação dos profissionais da educação, reforçam a necessidade de sólida formação, competências pedagógicas e atualização contínua. É aquilo que falamos lá no início dessa aula. E na prova, isso pode aparecer vinculado a temas como currículo,
carga horária, formação inicial e também formação continuada. Numa situação problema, dizendo assim, você atua na rede municipal de ensino, que contrata professores sem formação mínima exigida pela LDB para atuar dentro de sala de aula. Isso é compatível com a legislação? E o candidato, então, ele precisa reconhecer a infração ao artigo 62, que exige formação em nível superior em curso de licenciatura plena. Então, se o aluno não estiver adequado a isso, está incorreto. No Plano Nacional de Educação, o PNE, que é a Lei número 13.005 de 2014, ele define 20 metas para a educação brasileira no período de 2014 a 2024. Agora nós temos aí, né, o novo Plano Nacional de Educação, que precisa ser, né, elaborado aí para os anos de 2025 a 2035, ou seja, nesse período de 10 anos, né? Mas até então, a Lei número 3.005 de 2014, o nosso PNE, que vai de 2014 a 2024. Metas diretamente ligadas à formação docente, como a meta 15, que traz a formação inicial e continuada, a meta 16, que fala da pós-graduação de professores, a meta 17, que fala sobre a equiparação salarial com outras carreiras da mesma escolaridade. Então, na prova, isso costuma ser explorado em contextos que relacionam a qualidade do ensino, a valorização docente e também indicadores educacionais. A nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que define competências e habilidades essenciais para a educação básica. Ela influencia diretamente a prática docente, exigindo que o professor ele trabalhe conteúdos, competências socioemocionais e habilidades cognitivas alinhadas a esse documento. Então, no ENAD e na sua PND, pode ser cobrada a BNCC por meio de perguntas sobre alinhamento curricular, interdisciplinaridade e também desenvolvimento de competências. Um professor que planeja suas aulas sem considerar as competências gerais da BNCC pode gerar um desalinhamento pedagógico e comprometer a aprendizagem integral, ferindo o que é preconizado nacionalmente. Então, se aparecer alguma coisa nesse sentido na sua prova, preste muita atenção e tome muito cuidado para você não errar isso, tá? E as nossas diretrizes curriculares nacionais, as nossas famosas DCNs, que regulamentam a formação inicial e continuada dos professores da educação básica. Elas estabelecem princípios como a integração da teoria com a prática, que é aquilo que falamos lá no início, a valorização da pesquisa e a formação ética, estética e política. Marquem bem isso, ético, político e estético. E na prova, eles podem cobrar isso com questões que abordam a relação entre formação acadêmica e prática docente, ou sobre a articulação entre universidade e escola. A formação geral docente, ela é um reflexo direto desses marcos legais. E na prática, isso significa que a prova ela não quer saber apenas se você conhece o texto da lei, mas se você consegue aplicar esses princípios em situações concretas, como lidar com desafios de inclusão, diversidade cultural, gestão democrática, direitos educacionais. Então, dominar essa parte é garantir segurança jurídica e pedagógica para atuar de forma ética, crítica e eficaz. Então, agora que entendemos o arcabouço legal muito claro, vamos então avançar para entender como esses fundamentos eles aparecem transformados em questões objetivas e discursivas e quais estratégias você deve usar para interpretar e resolver cada uma com assertividade máxima. Agora que nós entendemos o contexto da prova e o que está em jogo, nós vamos mergulhar no tema central dessa aula,
que é a formação geral docente. Esse componente, ele é um alicerce comum para todas as licenciaturas no ENAD, como eu já falei isso anteriormente, e ele não está ali por acaso. O objetivo é verificar se o futuro professor ou a futura professora domina os conhecimentos essenciais para atuar com qualidade, com consciência crítica e com compromisso social. E aqui entra a nossa base legal. Tudo que vamos conversar tem respaldo em documentos que orientam a educação brasileira, como a Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 205, que vai garantir então a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. No artigo 206, que vai definir princípios como igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar e a gestão democrática. A nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei número 9.394 de 96, que organiza a educação no Brasil, que define as finalidades e estabelece a formação docente como prioridade estratégica para a melhoria da qualidade do ensino. O Plano Nacional de Educação, o PNE, que estabelece metas claras, como a valorização do magistério, a ampliação da formação continuada e a melhoria dos indicadores de aprendizagem. A Base Nacional Comum Curricular, que orienta o currículo da educação básica, definindo aí os direitos de aprendizagens e competências gerais, as quais todo professor deve conhecer e precisa trabalhar no seu cotidiano, e as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores, que estabelecem que a formação docente ela deve articular a teoria e a prática, unindo conhecimentos acadêmicos e realidade escolar. Percebam como todos esses documentos, eles dialogam entre si. Eles não são papéis soltos ou burocracia. Eles formam a espinha dorsal da educação brasileira. E é sobre essa base que a prova vai cobrar de você a capacidade de analisar, interpretar e tomar decisões pedagógicas em situações concretas. Quando você entende e internaliza essa base legal, você não apenas garante pontos na sua prova, você se torna um profissional mais preparado para, enfim, enfrentar a complexidade da sala de aula. Pense comigo. Ao lidar com um aluno com dificuldade de aprendizagem, você vai saber buscar amparo na LDB e nas políticas de educação inclusiva, em autores que trazem teorias e conceitos que te ajudam a entender a situação e buscar formas de trabalhar e lidar com aquilo. Ao planejar um projeto interdisciplinar, você vai se apoiar na BNCC e no PNE para alinhar objetos e metas. Ao participar de decisões na gestão escolar, você vai usar a Constituição, as DCNs, para defender práticas democráticas e inclusivas. Tudo aquilo que eu falei para vocês e que eu exemplifiquei na minha prática pedagógica. Ou seja, o conhecimento que vamos trabalhar aqui vai muito além de memorizar leis para a prova. É sua ferramenta de trabalho, o seu GPS profissional. É o que vai te garantir saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e de que forma você pode conduzir tudo na sua prática para que seja prazeroso para você e para os seus alunos. E é exatamente isso que tanto a PND quanto o ENAD quer medir. Não se você decorou artigos, mas se você consegue relacionar teoria e prática para agir de forma ética, consciente e estratégica. Então, no decorrer dessa aula, eu ainda vou te mostrar como esse conhecimento aparece na prova, vou trazer exemplos de questões, estudos de caso e situações reais da docência. Assim, você não sai daqui só entendendo o que estudar, mas também como você deve pensar como um educador de excelência. Agora, vamos então traduzir tudo isso para o dia a dia da escola, usando situações reais que podem e provavelmente vão aparecer na sua prova. Situação 1. Inclusão escolar em prática.
Imagine que você está em uma escola pública e você recebe um aluno com deficiência visual na sua turma de 5º ano. A escola, ela não tem todos os recursos adaptados e os professores dali, eles estão inseguros sobre como garantir a aprendizagem dessa criança. Eles pensam assim: eu gostaria que aquela criança fosse para aquele professor. Eu preferia que aquela criança fosse para aquele professor, porque, nossa, vai ser desafiador. Eu já tenho meus desafios na minha sala de aula, enfim. Começa aquela agitação, aquela preocupação que é extremamente normal. E aqui, além de conhecer o que diz a LDB sobre a obrigatoriedade da educação inclusiva, você vai precisar entender os princípios defendidos por Maria Teresa Egler-Montoan, que nos lembra que a inclusão, ela não é um favor, é um direito. É um direito que a escola precisa se reorganizar para todos aprenderem juntos. Inclusive esse aluno com deficiência visual que acabou de entrar na turma do 5º ano. Então a prova, ela pode te colocar diante de um dilema assim. E você precisa conectar tudo isso e conectar a base legal com a fundamentação pedagógica para você poder agir. E se você entende sobre a inclusão, se você entende aí como Maria Teresa Egler-Montoan traz a inclusão para dentro da escola, não só ela como outros autores, como David Rodrigues e infinitos autores, que você pode usar a nossa sala de estudos para concursos para entender sobre esse autor e muitos outros autores sobre inclusão que trazem esse assunto. E aí você domina esse assunto, domina a legislação. Não tem como você não acertar essa questão. Uma outra situação, a situação 2 aí, já que a gente trouxe a primeira, vamos trazer a segunda, é o professor e o desenvolvimento cognitivo. Você tem sua turma de alunos com idades semelhantes, mas com ritmos muito diferentes de aprendizagem. Alguns já dominam a leitura, outros ainda estão no nível silábico. E aqui, quando cai uma questão desse nível, desse tipo, a BNCC e as DCNs, elas falam de atender a diversidade. Mas o aprofundamento vai vir de autores como Piaget, que explica as etapas do desenvolvimento cognitivo, Vygotsky, que nos lembra da importância da mediação e da zona de desenvolvimento proximal. Então, saber as teorias desses autores e de outros autores que falam sobre o desenvolvimento cognitivo vai te ajudar a planejar intervenções adequadas e defender decisões pedagógicas embasadas, para que você possa trabalhar com esses alunos e avançar, para que todos eles, de alguma forma, estejam em níveis iguais ou bem próximos. Uma outra situação é sobre a formação docente e a prática reflexiva. E aqui a gente vai pegar aí, junto com a gestão. Durante um conselho de classe, a equipe escolar ela vai debatendo ali os baixos índices de leitura na escola. E aí surge aquela dúvida. O problema desses baixos índices de leitura na escola é falta de recursos ou falta de trabalho docente? Ou a falha, né, no trabalho docente? A falha na ação dos professores? Ou será que a falha está na falta de recursos, né, para que o professor consiga trabalhar essa questão da leitura na escola? E é aqui que, se você entende Philippe Perrinot, que defende a ideia de o professor como um profissional reflexivo, capaz de analisar a sua prática e ajustar estratégias, ao mesmo tempo em que a BNCC e o Plano Nacional de Educação, o PNE, eles dão diretrizes para políticas de incentivo à leitura, você entende que questões assim, elas cobram de você não só conteúdo, mas capacidade de análise crítica. E aí você vai conseguir dizer, o problema está na falta de recursos ou na falha no trabalho docente?
Você vai conseguir olhar aquela questão e fazer essa pergunta. E ao fazer essa pergunta, eu tenho certeza absoluta que se você entende Philippe Perrenot e como você tem que se tornar um profissional reflexivo, você vai refletir sobre aquilo e falar assim, tá relacionado à falha nos recursos, falta de recurso. Ou não, tá relacionado à falha do professor. Você vai saber responder essa questão. Agora, uma outra situação sobre alfabetização e letramento, que pode cair na sua prova. Numa reunião pedagógica, você é convidada a discutir uma proposta de alfabetização da escola. Né? Eles pensaram ali um projeto e te convidaram a dar opinião sobre o andamento daquele projeto. Alguns professores defendem o método tradicional. Já outros professores, eles querem seguir abordagens construtivistas. Emília Ferreiro, Ana Teberoski, elas entram aqui com descobertas sobre a psicogênese da língua escrita, mostrando que a criança ela constrói hipóteses sobre a escrita antes mesmo de dominar o código. Então, quando você conhece diferentes teorias, isso permite que você responda às questões na reunião pedagógica, quando vocês estiverem discutindo ali sobre alfabetização na escola, questões abertas e casos práticos que você pode colocar ali e dizer assim, olha, segundo essa autora, ou mesmo que você não traga a autora, mas você entende da teoria, você diz não. O caminho a ser seguido, o melhor caminho a ser seguido é esse aqui, com base nisso. E eu tenho certeza que todos ali naquela reunião pedagógica vai concordar com você, e se discordar de você, você vai encontrando ali formas de fazer com que aquela pessoa compreenda que aquele é o melhor caminho. Ou você muda de caminho, porque realmente aquela estratégia que a pessoa está dando faz sentido, mesmo assim ainda dentro dessa teoria que você estudou. Então, quando você entende Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Philippe Perrenot, Maria Teresa Montoan, todos esses autores que eu já citei e outros autores, muitos outros autores que eu não citei, mas que nós temos lá na nossa sala de estudos, quando você entende esses autores, suas teorias, suas abordagens, como eles trazem determinados conceitos em contextos diferentes, você se sobressai, você sai na frente em tudo isso. Você consegue encontrar uma solução para tudo, você consegue encontrar uma resposta para tudo. Ou se você não encontra uma solução, você encontra um caminho a ser seguido. E é aí que tá. É aí que você vai sair na frente tanto da PND quanto do ENAD. Porque não importa como aquela situação apareça, você está bem estruturado, você está bem fundamentado. Tanto na fundamentação teórica, tanto nos conceitos de autores, como na legislação. Certo? Perceba que cada situação que nós discutimos, ela é mais do que um exercício acadêmico. Elas são recortes da realidade, onde base legal, teoria pedagógica e prática se encontram. E se você quer se aprofundar em cada um desses autores, aprender como aplicar suas ideias na prática e resolver questões no estilo da prova, nós já temos todos esses estudos completos na sala de estudos para concursos na educação, organizados para facilitar o seu aprendizado. Lá você vai encontrar videoaula, resenha, mapa mental, glossário, simulado sobre diferentes obras e autores, para você entender essas teorias, como isso tudo se encaixa na sua prática pedagógica, alinhada à legislação. E sabe o que mais? Tudo isso trazendo para você dentro das nossas videoaulas, além de todos esses conceitos, da forma como cada autor embasa a sua teoria, você também vai aprender a como esse tipo de conteúdo pode cair na sua prova. E se você for prestar um concurso público, eu tenho certeza que todo o conteúdo lá da sala de estudos vai ajudar você a sair na frente. Então agora, nós vamos então entrar no que eu chamo de modo ENAD, modo PND. Vamos treinar a mente para enxergar então a lógica da banca e responder mais rápido as perguntas com segurança. Passo 1. Leia a questão como um investigador.
Antes de olhar as alternativas, identifique. Na questão, qual é o núcleo do problema? Ou seja, o que a banca realmente quer saber? Qual a base legal ou o autor se conecta ao enunciado dessa pergunta? Se a questão ela fala de aprendizagem mediada, Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal. Se a questão menciona avaliação pedagógica, vou conectar com a LDB, com práticas de Perrenot. Sabe? Nesse sentido, leia a questão como investigador e lembrando de tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você praticou, tudo que está guardado aqui na sua memória, porque você não decorou. Você compreendeu, você internalizou aquela informação. Passo 2. Mapear a relação entre teoria e prática. A banca, ela adora colocar um caso real, uma situação na escola, e pedir a solução com base em documentos oficiais ou em um autor. Então você vai treinar assim. Imagina o caso real. Você vai ler ali e se coloca na situação. Eu sou o personagem dessa situação. Entre dentro da situação. Imagina esse caso acontecendo. Aí você se pergunta, qual lei ou qual documento rege essa situação? Será que eu posso me basear na Constituição, na LDB, no PNE, na BNCC, nas diretrizes? O que será que pode me ajudar? E aí você se pergunta mais uma vez. Qual autor ajuda a fundamentar essa decisão? Qual autor fala sobre isso? E aí você vai conseguir entender aquela situação com base talvez na legislação, ou se você não se lembrar da legislação a primeiro momento, e se lembrar de algum autor que fundamenta essa decisão, fica mais fácil de você responder aquela pergunta. De você se colocar naquele caso real e falar, eu agiria dessa forma. E aí você vai encontrando dentro das alternativas aquela que mais se encaixa, de forma coerente, de forma ética e de forma responsável. Como que você vai errar? A menos que você não entenda. Passo 3. Elimine alternativas por incompatibilidade conceitual. Quando eu fui prestar meu concurso público e eu passei em primeiro lugar, eu fiz esse passo em todas as questões. Sem pressa, relax, paz e amor. Falei, eu estou na prova e eu vou me dedicar para isso e só vou sair daqui quando eu tiver certeza de cada resposta que eu estou colocando na minha prova. Paciência é a palavra-chave. E como que eu posso ajudar a me ajudar a fazer tudo isso de uma forma com que não tome tanto tempo? Porque sim, eu quero responder com paciência, quero responder corretamente, levar o tempo que for necessário para ter certeza daquilo que eu estou respondendo. Mas eu não quero perder tempo. Eu não quero ser a última a sair da sala. Eu falava isso o tempo todo para mim, na minha cabeça. Não quero ser a última a sair da sala. Mas eu quero ser aquela que sai da sala com a certeza de que eu respondi o máximo de questões com base. Sim, eu lembrei do autor, lembrei da legislação, porque eu estudei. Eu estudei com estratégia, eu estudei com foco, e é tudo isso que eu trago dentro da sala de estudos para você estudar com foco, para você estudar com estratégia, para que quando você pegar aquela questão ali na prova, você fala, isso daqui é incompatível. Essa daqui já tá descartada. Tem A, B, C e D. Mas a e a C, nada a ver, não faz sentido. Não faz sentido com a legislação, não faz sentido com o que eu estudei. Essa prática, eticamente, legalmente, não tá correto. Pronto, facilitou minha vida. De todas aquelas perguntas, eu não tinha mais 5 alternativas para responder. Eu tinha 3, às vezes 2 só. E eu falava, eu estou em dúvida entre essas 2, mas essas 3 eu já tenho certeza absolutíssima que não é. E já fui lá e marquei as 2 que eu tinha mais ou menos certeza, né? Que ainda estava em dúvida, mas eu sabia que poderia ser uma daquelas 2. Isso já me tomou
sabe, já me tirou um tempo enorme da prova. Já reduziu a metade do tempo da minha prova, porque eu não precisaria ler novamente aquelas questões, aquelas alternativas. Eu já sabia que aquelas estavam completamente incorretas. Então eu comecei a focar apenas naquelas duas, naquelas três ali que eu tava em dúvida. Vamos lembrar de novo, eu tô em dúvida entre essas duas. E agora, o que será? Qual legislação e qual autor eu posso usar aqui, recorrer, para me dizer qual dessas duas perguntas tá certa? Eu ficava assim, Vygotsky, será que você falava sobre isso? Sabe assim, ficar chamando aquele autor ali. E eu falava, achei. Segundo Vygotsky seria essa. E fui lá e marquei. Agora eu sei. Não é A, não é a C, porque eu já descartei. Pode ser a B ou a D. Vygotsky iria na B. Alternativa B. E batata. Acertei. É isso que eu quero passar para vocês. É isso que eu tento passar para vocês em cada aula que a gente trabalha na nossa sala de estudos. Se você tiver claro, se você leu as resenhas, se você assistiu as videoaulas, se você entendeu pelo menos a base, o conceito central, a teoria ali, o que aqueles autores trazem, viu? Facilita muito para você acertar as questões na prova e fazer isso de forma fácil e de forma rápida, sem tomar o seu tempo, sem você precisar ficar perdida ali, e agora eu não sei, pode ser A, pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D, pode ser até a E, se tiver. Imagina? Então, né? Elimine alternativas por incompatibilidade conceitual. Mesmo sem saber a resposta de imediato, você vai cortando alternativas que contradizem a base legal, que descrevem políticas opostas à teoria de algum autor, principalmente se for citado o nome do autor na questão. Perguntas que usam termos clássicos de forma equivocada. Por exemplo, né? Se a questão ela falar de inclusão e a alternativa dela sugerir criar salas especiais para separar alunos com deficiência, você já sabe, pela LDB, por Montoya, por um monte de autores e legislação, está incorreto. Então eu já sei que, viu, pediu para separar aluno, nem vou ler essa daqui, tá errado, nem vou perder tempo. Você entendeu? Assim você vai eliminando aquilo que te faz perder tempo. Outra dica, outro passo, treine com olho de banca. Você tem que ter uma visão de banca. Leia questões antigas. Realize muitos simulados e tente pensar. Se eu fosse elaborar essa prova, como eu transformaria essa lei ou essa teoria em uma pergunta? Que pegadinho poderia colocar aqui? E isso você pode ir fazendo a cada aula que você assiste, a cada resenha que você lê, a cada mapa mental que você vê, a cada simulado que você realiza, você vai fazendo. Será que eu faria alguma coisa diferente? O que eu colocaria aqui de armadilha? Enfim, isso tudo afina o seu radar e te deixa pronto para reconhecer as armadilhas e os padrões. A prova, ela não quer ver se você decorou a lei ou o autor. Ela quer entender, ela quer ver se você entende e sabe usar o conhecimento no contexto real. E é por isso que o estudo isolado, sem teoria, ou que você fique só fazendo simulados, ou que você pegue a apostila e 1000 PDFs e fique só lendo e tentando decorar, sem prática, pode te deixar inseguro na hora H e pode fazer você errar aquela questão, porque você fica embananado e perdido em meio a tanta coisa que você decorou, mas que você não soube associar. Então, agora que você entendeu como alinhar teoria, prática e estratégia na prova, a próxima etapa é, então, direcionar o seu estudo. E se você quer acelerar o seu aprendizado, organize os temas por documentos. A gente já tem tudo isso organizado na nossa sala de estudos, né? A gente tem uma trilha lá, uma parte só sobre legislação. Então ali a gente traz os documentos oficiais como a Constituição, LDB, PNE, BNCC, DCNs, um monte de legislação e autores fundamentais. Associe cada tema a uma situação, problema real. A gente traz isso nas nossas videoaulas. Vocês vão ver que em cada autor
em cada vídeo, né? Por exemplo, lá dentro da sala de estudos, em Paulo Freire, a gente tem a obra Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido. Dentro da Pedagogia da Autonomia, a gente traz os conceitos trabalhados por Piaget, por Paulo Freire, perdão, dentro da Pedagogia da Autonomia e conecta tudo isso a situações, problemas reais, como tudo isso pode cair na prova. Agora, dentro da Pedagogia do Oprimido, também ali a gente traz na nossa videoaula como isso pode cair na sua prova, associando a situações, problemas reais. Então, para cada autor, para cada obra, você vai ter uma videoaula explicando aí os conceitos centrais e como tudo isso pode aparecer na sua prova. É um conteúdo incrível e maravilhoso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estudar. Pelo contrário, vai te ajudar a passar na prova e vai te ajudar a impulsionar a sua prática pedagógica. Então, resolva simulados. Treine a lógica da banca. Revise mapas mentais, glossários, para que você consolide os conceitos. O grande erro é estudar de forma dispersa, sem conexão entre as peças do quebra-cabeça. E a aprovação, ela vem quando você consegue enxergar essa rede, né? Que é lei, teoria, prática e treino estratégico. Une tudo isso e aí você consegue acertar mais questões na sua prova. E é exatamente isso que você encontra na nossa sala de estudos para concursos da educação. Videoaulas aprofundadas sobre autores como Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Montauban, Perrenot, Ferreira e muito mais. Resenhas críticas completas das principais obras, mapas mentais para revisão rápida, para te ajudar a identificar aqueles conceitos dias antes da prova, para que aquilo sim fique fixado e na hora que aparecer aquele conceito você fala, já sei o que é isso. Glossário, para você entender aí palavras-chave difíceis que muitas bancas colocam e você fala, o que significa essa palavra? E se você não sabe o que significa aquela palavra, pode mudar completamente a sua resposta. E foi exatamente isso que eu me deparei no concurso público, porque eu dizia assim, essa palavra aqui. Tinha duas questões que se encaixavam, mas um pouco divergentes. Porque aquela palavra, nesse contexto A, dava a resposta A, e no contexto B, dava a resposta B. As duas eram corretas. As duas estavam corretas, mas de acordo com aquele autor, nesse contexto, a resposta correta é a A. Por mais que a B se encaixe, nesse contexto, não é isso. Então, por isso que é importante você ter acesso a glossários, a entender os termos-chave usados por cada autor. E nos nossos glossários nós trazemos exatamente isso. A gente traz a palavra-chave, o termo associado àquele autor. Então, você pode encontrar no glossário de outra obra o mesmo termo, a mesma palavra, o mesmo conceito-chave, só que dizendo assim, para Vygotsky essa palavra significa isso dentro desse contexto. Para Piaget significa isso dentro desse contexto. E no glossário você consegue identificar esses termos, principalmente palavras difíceis de serem compreendidas. Ai, o que significa essa palavra? Se você for lá no glossário e você estudar, você vai saber na hora que aparecer na sua prova o que significa. E aí você não fica perdido, né? Tudo isso pronto para que você não perca tempo montando material sozinho e lendo um monte de apostilas que não vai te tirar do lugar. Então, para garantir o seu acesso, clica no link da descrição ou fixado nos comentários. Você vai encontrar esse link também na nossa bio do YouTube, do Instagram, @facility.ed e também no nosso TikTok, @facility.ed. Não espere a prova chegar para você descobrir que poderia ter estudado de forma mais estratégica. Comece hoje e vá para o ENAD e vá para a PND com a confiança de quem está pronto para gabaritar. Eu estou aqui para te ajudar nessa empreitada e acredito que posso te ajudar bastante e você vai aprender muito lá na nossa sala de estudos. Então, já curta esse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou dessa aula e se inscreva no nosso canal para você acompanhar todo o conteúdo que a gente vem disponibilizando aqui no nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo, mas lá na nossa sala de estudos você tem muito mais conteúdo para você acertar mais pontos na sua prova da PND, do ENAD, acertar concurso público para você conquistar aquela tão sonhada aprovação e também para você potencializar a sua prática pedagógica. Vejo vocês lá na nossa sala de estudos.
Até a próxima aula.